Boa noite a todos. Hoje vamos falar de materiais cerâmicos. Quando vocês pensam assim em cerâmicos atuais e antigos, assim, na construção, o que é que vem assim na mente de vocês? Ei, gente, fale, participe da aula. Eu quero ver na aula presencial, com o meu dedômetro, eu apontando, que eu quero ver. Hein, gente? Cerâmica. Vocês não lembraram nem do bloquinho? Hein? Mário, Heitor. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque não fala, eu estou perguntando. Estão ouvindo aí, gente? Quando fala de materiais cerâmicos, assim, o que remete do passado e do presente, né? Oi? Estão ouvindo aí? O que é que você lembra? São vários materiais em geral, né? Materiais mais antigos, materiais o material de barro era uma coisa cerâmica, né? A gente As lembra assim, panelas, ó, os materiais faziam. as próprias cerâmicas, né? As montagens, né? E isso vai passando de vários séculos aí, né? Só que você lembra ali, ó, o tijolinho, o tijolo de barro, o tijolo, né? O bloco, ele foi evoluindo, ele teve uma evolução. Você vê que o bloco ele tem uma estruturazinha ali, ó, ele tem os furos. Então, aqueles furos fizeram com que ali as paredes ficaram mais leves ali, né? Do bloco, mas ele tinha uma estrutura para suportar o mesmo peso de um tijolo ali, né? Ou um tijolo suporta mais, mas só Tanto o bloco quanto o tijolo são cerâmicos, né? Isso. Uma das coisas quando a gente estuda cerâmica, a primeira coisa que os materiais utilizados são o quê? Mais baratos, né? Os materiais constituintes aí. Vamos ver aqui, mais para frente aqui no... Hoje em dia, em questão de preço, está todo mundo fazendo bloco de cimento, né? O bloco de cimento, o custo-benefício, né? A velocidade, o tamanho, isso vai. Na verdade, hoje a gente tem até as paredes pré-moldadas, né? Com isopor, os polímeros. Mas, de certa forma, Drywall, né? as cerâmicas ainda dominam, né? O mercado. Vamos Tem lá. muito que faz de drywall agora. Né? O que é que a gente vê aqui no material cerâmico? Né? Objeto da ciência, propriedades, né? Composição, processamento. Aqui, ó. Nossa definição é mais ampla do que a arte e ciência de fazer e usar artefatos sólidos formados pela ação do calor sobre materiais terrosos crus.
uma extensão da palavra grega, queramos, e é muito mais ampla do que a definição comum que tem nos dicionários, né? Porque a palavra grega queramos é o quê? Material queimado. Então, vai muito além de material queimado, né? Hoje em dia, quando a gente pensa na cerâmica em si, né? Na louça, nos artefatos de barro, né? Nós temos moderno, desenvolvido, né? Em método de fabricação, uso de materiais de especificações estritas, e suas novas e únicas propriedades fazem a definição tradicional ser muito restrita para a nossa proposta. Você vê, tem muita coisa aqui, né? O João Diovan está falando aí. Vocês estão ouvindo picado, gente, aí? E o chat? Para mim tá tranquilo aqui. Alguns do chat aí estão travando aí. Nossa vida online é assim mesmo. Tem desses percalços aí. Quando eu entrei, a câmera não abria. Tive que reiniciar a máquina. Vamos lá. A gente pensa que as coisas vão se resolver para a gente voltar a ter aula, só fica piorando, né? Só o chat, né, Joe? Ok. Acho que agora deu uma melhorada no chat. A cerâmica compreende todos os materiais inorgânicos, não metálicos, obtidos geralmente após tratamento térmico em temperaturas elevadas. A gente vê várias pecinhas ali, né, de cerâmica. Quando me arremete assim cerâmica, gente, a primeira coisa que vinha era aqueles os bocais, né, de lâmpada que era de cerâmica, tal, é aquele bocalzinho antigo. Hoje já são bocais polímero, né? Já usa outros materiais que suportam elevadas temperaturas ali, porque ali aquece. Então, mas eu lembrava logo de cerâmica, porque pegava na transmissão de calor, era mais fácil até de trocar uma lâmpada. A lâmpada sempre estava mais quente, né? Lembra do piso, né, Alice? Quando fala, todo mundo lembra do piso. Eu também lembro, quando fala de cerâmica, a primeira coisa que eu lembro é do vaso sanitário, gente. Antigamente. Também lembro dele. Também lembro desse amigo nosso. Né? Aí, quando você vê aquela noção de temperatura, eu não sei vocês, mas eu já fiquei com menos 4 graus Celsius e era uma luta para sentar naquela louçazinha ali. Viu? Esse conceito de calor aí, nessa hora, foge, né? Foi Hoje em dia, feito na no calor. tecnologia, tem até uns Aquecedor, né? Aquecedor, que aquece o assento. Aquece a tecnologia o negócio está, né? O shake árabe, né? Não faz nem de cerâmica mais, faz de ouro. Os caras têm dinheiro, né? Mas eu lembro logo desses vasos, da ideia da cerâmica, né? Aí a gente tem os blocos, tem as peças cerâmicas. Eu lembro dos isolantes de alta tensão. Essas coisas que, quando fala de cerâmica, me arremete. Desde meu tempo de criança, assim, eu via, né, aquelas louças que pareciam uns jarros, aqueles isolantes das linhas de transmissões. Está dentro da minha lembrança desde criança, quando se arremete para isso. Aqui a gente tem, né? Cerâmica deve a palavra grega queramos significa coisa queimada, né? Foi o material queimado. É uma definição simplificada. Materiais cerâmicos são compostos de elementos metálicos e não metálicos, com exceção do carbono. Por ser simples, podem ser simples ou complexos, né?
o dióxido de sílica, de silício, né? Ou a nossa conhecida sílica. Esse é manjado, já falamos muito, né? E falamos muito do silício. Aqui nós teríamos o trióxido de alumínio, né? Que é a nossa alumina. Nós temos essa fórmula aqui com um nome melhor, mais bonitinho, né? O talco. Então, mas você vê aqui, ó, alumínio é metal, né? Aqui a sílica já é metal. Você tem aqui o magnésio metal. Então, tem elementos metálicos e não metálicos na Constituição. Aí na tabela aqui a gente separou, né? Os cerâmicos são constituídos de metais, todos os verdinhos aí, os não metais e os semimetais ali, né? O silício e o germânio. Mas nós temos aqui também, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio, né? Fósforo, aí ó, tem esse constituinte aí que a gente vai estar vendo aqui. Ligação iônica e as estruturas cristalinas das cerâmicas. Forma-se com átomos de diferentes eletronegatividades. Então, lembrando aqui, da eletronegatividade, o que vai aproximando lá dos ametais, maior eletronegatividade e menor. Isso a gente já estudou. Nesse caso, na estrutura dele, os elétrons de valência são transferidos entre aspas, né? Entre átomos, produzindo íons, que fica solto para se ligar, né? Aí vai ter os íons e a gente falou de dopagem. Então, você vê que esses materiais, a gente falou muito da dopagem dele, né? Você dopa, aí preenche as lacunas, os interstícios. Isso a gente falou e alguns de vocês falaram também em uma das nossas aulas invertidas. O Heitor falou muito dele. Foi isso, Heitor? Nessa parte da dopagem. Nós vimos isso aí. A ligação iônica não é direcional. A atração ela é mútua, né? Entre os dois. A ligação é forte, por isso o ponto de fusão desses materiais é geralmente alto. Você vê na reentrada ali do ônibus espacial, ali tem um forro de cerâmica. Quanto suporta? Mais de 1.200 graus Celsius ali de reentrada ali. Então, por isso que esse material é massa aí, ó. Suportam altas temperaturas, né? Então, a ligação dele é forte e o ponto de fusão desse material geralmente é alto. Como consequência da ligação ser predominantemente iônica, a estrutura cristalina da cerâmica são compostas por íons carregados eletricamente, né? Cátion e ânion. Aí a gente fala assim, né? As cerâmicas são excelentes isolantes, né? Em cima da estrutura ali, justamente o que a gente vai estar vendo aí, o que pode ser feito aí, né? Como é a constituição dele e por que a ligação iônica. As forças atrativas eletrostáticas entre os átomos é não direcional. Os átomos no material iônico, ele se arranja de forma que todos os íons positivos tenham como vizinho mais próximo íon negativo. Né? Você vê o tamanho dessa bola aí do ânion e do cátion. Então, perceba. Então, ao redor, vai ter íons negativos. Ou seja, só que vai estar envolvido de cátion aqui, cátion aqui, cátion aqui. Então,
ele vai estar ao redor. Então, sempre à direita, à esquerda, em cima, embaixo, vai ter um íon negativo. É isso que ele está dizendo, né? Todos os íons positivos têm como vizinho mais próximo o íon negativo, sendo as forças atrativas igual em todas as direções. Tudo isso ele vai obedecer justamente à lei de Coulomb, né? Que a força vai depender de quê? Das duas cargas, né? E a distância entre elas. Como a distância... as forças de atração e repulsão envolvidas em sólido iônico. A força de atração ela é menos A sobre R ao quadrado. Agora, veja a força de repulsão. Ela pode ser maior ou menor. Vai depender do N. Por exemplo, se A, B e N são valores que dependem do sistema iônico em questão. Gente, veja ali. Lembra aquilo que a gente estudou de limite? Tudo está em função desse raio aqui. Se eu aumento o denominador, o que é que acontece? Se eu aumento esse denominador aqui, eu aumento o N, então esse número tende a ficar um número bem pequeno, né? Então, a força de atração está ali. Aí, deu uma desconfigurada aqui na fórmula. A força de atração, né? Aí tem as valências vezes o número de Euler ao quadrado, o 4π, a permissividade no vácuo e o raio ao quadrado. Depois eu organizo, antes de mandar aí para vocês o coisa, eu dou uma organizada aí nele. É a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Z1 e Z2 são as valências dos dois tipos de íon. As valências que tem aí. A carga. Como o cristal deve ser eletronicamente neutro, todas as cargas positivas devem ser contrabalanceadas com um número igual de cargas negativas. Aí tem aí, né? CaF2, né? Em relação a você deve ter um átomo de Ca e 2 de F. Pois Ca é mais 2, ele é da família 2A, dos alcalinos terrosos. E o flúor ele é menos 1, ele é da família 7. É aquela coisa da troca, gente. A gente já fez isso aqui, né? Aqui eu tenho 2, eu cedo 2, e aqui eu preciso de 1 para completar, para ser completo pela regra de octeto. Então, aí vai fazer aquela troca, né? O cruz credo ali dos íons, né? 2. Aí é um exemplo. Considerações sobre o raio iônico. Esses, em geral, são menores porque cedem elétrons. Em geral, são maiores porque recebem elétrons. RC sobre RA igual a 1. Aqui, não sei se a tabela aqui dá para ver. Então, depende da razão entre os raios dos cátions e o raio dos ânions. Vocês estão vendo lá a diferença, gente? Os raios do cátion sobre o raio de ânion. Olha o tamanhozinho, né? Olha essa relação aqui. Vocês estão vendo aí, o tamanho das crianças.
uma bolinha de nada, né? Ó, uma das coisas que você percebe, isso aí todo mundo vai notar, né? É a extrema fragilidade que tem a cerâmica. A gente assiste um filme lá de Mr. Bean, né? Uns filmes atrapalhados. A primeira coisa que o cara quebra é um vaso de cerâmica Ming lá da dinastia chinesa. Que tem milhões de anos, né? Aí, ó. O que é que a gente vê nessa estrutura? São frágeis, né? Extrema fragilidade e dureza. Dos cerâmicos vem da natureza das suas ligações atômicas iônicas ou covalentes, né? Então, isso aí vem justamente por causa das ligações. Vocês lembram lá que quando a gente estudou metal, ele tinha o quê? Ele tinha uma parte que ele era elástico, né? Então, gente, essa fragilidade e dureza da cerâmica é da própria natureza deles, né? Por conta das ligações iônicas e covalentes. As estruturas cristalinas, quando presentes, são extremamente complexas. O que eu estou falando é, por exemplo, lá no metal, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos lá uma parte elástica que ele voltava e retornava as propriedades. Na cerâmica, infelizmente, esse gráfico aí, ó, quando chega naquele ponto ali, o que é que vai acontecer? Trote. Não tem jeito, né? O exemplo, né, é o óxido de silício, né? Pode ter 3 formas cristalinas distintas. Ele pode vir como quartzo, como cristobalite e tridimite. Então, na própria estrutura, ele pode vir de 3 formas. Propriedade termofísica, a densidade ela fica entre 2 e 3 gramas por centímetro cúbico. Embora materiais cerâmicos sejam, em geral, isolantes de calor e eletricidade, há uma classe de materiais cerâmicos que são supercondutores. Nós já falamos deles, não foi? Na verdade, vocês falaram. Aí, falaram do supercondutor, a gente falou. E outra coisa, gente, quando a gente pensa em cerâmica, fala de isolante. Mas nós temos aí materiais cerâmicos que são condutores. E a gente vai falar dele ali. A gente conhece bastante, só não sabe que é ele. Mas vamos falar dele. Alguns não sabem, né? Mas vamos saber hoje. A dilatação térmica é baixa, comparada aos metais e polímeros. Você aquece, ele vai dilatar muito pouco. Então, a dilatação é muito pouca mesmo. Então, é diferente, por exemplo, você aquece um metal e você resfria ele rapidamente, você vai ver que a área daquele metal ela vai aumentar. Você tem uma peça, você aquece ali. Ó. A gente já fez até a brincadeira do martelo, né? Se você bate na madeira, aí tira o prego, aí bota um outro prego, tira. Até aquele buraco ficar folgado, você faz esse testezinho. Aí agora você vai, né? Cuidadosamente, segura com um alicatezinho, esquenta o prego, fica vermelho, e aí você resfria ele rapidamente. Agora, tente colocar ele novamente no buraco. Não vai. Por quê? Porque ele dilata. Os metais dilatam com muita facilidade. Né? Então, a dilatação térmica na cerâmica é bem baixa, comparado aos metais e polímeros. A propriedade mecânica, né? Apresenta baixa resistência a choque, são duros e frágeis em relação à tração. Nos ensaios de tração lá, eles suportam aproximadamente 17 kg a força por milímetro quadrado.
são resistentes em relação à compressão. São duros e frágeis em relação à tração, mas na compressão eles aguentam o tranco. Ok? O modo de elasticidade é alto, entre 45.500 kg-força por metro cúbico, né? Do aço. O do aço é 20 mil. A elasticidade. Né? Tem alta dureza e alta resistência ao desgaste. Principalmente os vasos de louça, né? Arranhuras, atrito ali, suporta ali de boa. O comportamento frágil, aquilo que a gente falou. Lembra lá o nosso gráfico lá dos metais? Ele dava uma curvadinha, deformava. Aí tinha o elástico e o plástico. Aqui já era. Pá! Característica típica dos cerâmicos. Melhor resistência à compressão do que à tração. Isso a gente já falou. Comportamento partilhado por ferro fundido. Ensaio de tração é difícil de fazer e só dá dispersão de resultados muito grande. É muito difícil. Ele suporta a compressão, mas a tensão, o ensaio de tração, já era. Aqui nós temos da procristalina, né, ali. Aluminita. As classificações de materiais cerâmicos, eles podem ser cristalinos, amorfos e vidro cerâmico. Os cristalinos incluem os cerâmicos com base de silicatos, né? Com base de silicato, óxido, carboneto e nitreto. Os amorfos, que são os vidros, em geral, com a mesma composição dos cristalinos, diferindo no processamento. Vidros cerâmicos, formados inicialmente com amorfos e tratamentos térmicos. Os vidros cerâmicos. Né? Os cristalinos amorfos são considerados cerâmicos avançados. São baseados em óxido, carboneto, nitreto, com elevados graus de pureza. Então, ele preserva a estrutura por causa justamente do elevado grau de pureza. Aqui você tem o silício e o oxigênio formam cerca de, o que a gente falou, né, de 75% da costa terrestre, sendo material de ocorrência comum na natureza. E é de baixo custo. A areia você acha em todo canto. Aí você tem, né? A classificação de materiais cerâmicos, você tem cerâmica fina, o cimento, porcelana, vidro, refratórios. Aqui, tudo aqui está dentro de cerâmica. Aí você tem os convencionais, que são estruturais, vidro, louça e cimento. Os avançados são eletrônicos, ópticos e biomateriais. Aqui, eu queria que os dentes botassem tudo de cerâmica, vai ficar tudo branquinho, né? Tem muita gente que faz os implantes, usa dentes cerâmicos, dá revestimento, né? Aí bota uma plaqueta de cerâmica e ali você vai mastigar e ficar com um sorriso mais branco, e sem precisar usar o Colgate. Aqui, o que acontece assim, no material cerâmico é aquilo que a gente falou lá do menos e do mais. Você vê sempre ao redor, cercadinho. Material cerâmico, quando um íon da rede é substituído por outro de valência diferente, defeitos adicionais devem ser formados para manter o balanço das cargas. Aí tem aqui, então ele vai, eu coloco, então a carga migra, né? Ele vai, o que é que vai acontecer? Se eu boto um íon aqui com
com 2 cargas a mais, tipo lá o cálcio, né? O Ca. Ele entrou aqui, ele vai fazer o quê? Vai empurrar os 2 positivos e ficou 2 positivos aqui, ó. Olha o que ocorreu. Aí ele vai fazer o quê? Vai ter defeitos ali para manter aqui, né, a rede com balanço de cargas, ó. Então, essas saem, entra 2, mas ele vai criar defeitos ali, ó. Aqui tem algumas formas de substituição. Isso aqui a gente já falou lá, eu vou passar. Aí isso ocorre na zircônia, né? O óxido de cálcio. Tem os arcão, né, que forra até para revestimento de oxidação. O que é que acontece? Vai ter uma substituição de íon do Zr4+, por um de Ca2+. Ou seja, o Ca é da família 2A, o de cá tem 4. Então, eu substituo por 2 desses aqui, que vai fazer Aí vai deixar um déficit de carga positiva, não é isso? Eu tirei de 4 e coloquei 2. É aquilo que aconteceu lá. Então, vai ficar um déficit lá de 2 cargas positivas. Assim, os defeitos serão criados para manter o balanço das cargas, né? A lacuna de oxigênio é criada. Aí está a acomodação. Aí na formação do sólido. Isso aí é a tabela. Aqui é da alumina, né? Como ocorre, como é criado. A fórmula vai estar aí. Olha que massa. No intersticial é lacuna, uma animação aí, gente. Ó. Você está vendo? Ó? Quando vai mexendo. Sempre que são criados defeitos de fusão iônica, a difusão iônica é facilitada. Ó. Cria ali. Você tem, quando isso acontece no intersticial, você é empurrado. Ó. Entre os interstícios, nas lacunas, quando você sai da lacuna, é preenchida, então você tem passagem. Parece aquele joguinho, né? Tem um brinquedo desse aí, mas... Eu tenho. Quando era menor, eu comprei, acho que se É. procurar aqui, acha. Aí é só para vocês lembrarem que no intersticial, entre essas camadinhas aqui, né? Como ele se move. Ó. Moveu no intersticial. Nas lacunas é justamente onde ele vai se movendo. Agora, gente, exemplo de materiais cerâmicos condutores. O ito, o óxido de índio e estanho. Aí, cerâmica não era isolante, né? São bons isolantes, e agora? São condutores. Onde é que vocês veem direto o óxido de índio? O óxido de índio, o que é que acontece aí, óxido de índio e estanho? Aí você vai... Para você dopar essa estrutura de estanho aí, né? De óxido de índio com estanho, aí você vai substituir os íons de índio, né? Que é 3+, por 4 íons de estanho. Aí faz a dopagem, então fica ali, né? O que é que significa? Que esse equilíbrio de elétrons do óxido de índio, que é bem isolante, está abalada. Mudei, dopei ele, joguei umas partículas menores ali de estanho, a gente joga ali e aí ele se torna condutor. Onde é que isso acontece? No seu dia a dia. Onde isso acontece? Touchscreen do celular, amiguinho.
O touchscreen do celular funciona assim, entendeu? Ele é uma dopagem de estanho no óxido de índio. Ali, ó, por isso que você vê que ele vai, aí na pressão ali, ó, então há movimento, aquele movimentinho que estava fazendo ali da estrutura, então vai passando, então ele vai conduzindo. Então, ó, você faz, aí você tem um vidro ali, né, isolando, mas ali tem justamente essa estrutura lá, essa dopagem lá. É o nosso ITO. Indium Tin Oxide. Aí a dopagem dele. Aí cria as lacunas. A criação de lacunas de íons intersticiais. Por isso aquele movimentinho lá, vocês viram lá como funciona, né? O ITO ele possui alta transmissão na região do visível, entre 400 e 700 nanômetros. Ó. O ITO é utilizado como filme para promover o descongelamento dos vidros da aeronave. O calor é gerado mediante a geração de corrente no filme. Então, ali descongela ali o avião, altas altitudes, no ar frio, aí tem um congelamento ali. Então, ele descongela. O ITO também é empregado na produção do display de LED, né? É justamente no seu touchscreen ali, no LED. A zircônia estabilizada aqui, que é outra dopagem. Pode ser usado também de sensores de oxigênio. O princípio de funcionamento de sensor de oxigênio, a base aí já usa zircônia, né? Utilizado em automóveis ali. Ó. O que é que acontece? O teor de oxigênio é determinado em função do fluxo de íon de O2- através da membrana de dióxido de zircônio ali. Ó. Então, é justamente ali, conta disso, o sensorzinho ali. Processamento das cerâmicas. O processamento das cerâmicas é feito pela compactação de pós ou partículas e aquecido a uma temperatura apropriada. Preparação do material, matéria-prima deve ter o tamanho de partículas, o tamanho das partículas são controlados. A moldagem pode ser feita a seco, úmido ou plástico. A secagem também. O produto conformado é submetido à secagem para eliminação de águas ou ligantes. Isso aí você consegue ver logo assim, né? Quando você molda vidro, você vê o cara a temperatura, a elasticidade dele ali, os caras conseguem cortar. Ele está ali, ó, aquecido, e ali ele consegue trabalhar ali com vidro, consegue trabalhar ali com esse material. Pode ser a seco, né? Úmido, o barro lá trabalha na maquininha, ele é umidificado e depois ele vai para uma secagem ali. Sinterização é produto conformado e é submetido a tratamento térmico para a densificação, ele ganhar densidade. Então, aí tudo isso aí vai depender de material, temperatura, escolha da matéria-prima. Tanto que existe blocos mais cozidos, menos cozidos. Vai depender da estrutura que você precisa, né? Então, tem material para todo tipo. Outra coisa que a gente lembra, gente, o quê? São as telhas, né?
Você vê que tem aquelas telhas brancas ali, ó, na minha casa, na casa de minha mãe, tem dela. Eu costumava subir no sótão e andar por cima daquelas telhas e ia ali na pressão e não quebravam. Raramente quebrava. Mas também era magrela ali, que era mais leve ali do que... Mas eu andava ali. Só que existem outras telhas cerâmicas que só de você encostar a mão ela já tá partindo. Então, ó, tem tudo isso. Você pode fazer um constituinte para ele ficar mais apropriado para o que você quer. Você quer um telhado mais leve, você vai usar aquela telha ali, mais levezinha. Só que dá um vento e tal, e as telhas de cerâmica bem produzidas, elas têm caixa, tem tudo ali, fica mais bonitinho, né? São mais caras, mas fica mais bonito. As cerâmicas tradicionais são constituídas basicamente de argila com outros óxidos. Ali tem o exemplo, né? Você tem ali a sílica, o feldspato, produtos estruturais como tijolos, piso, tem os 3 componentes. Aí quem lembrou do piso, Alisson lembrou logo do piso aí. Ó. Então, tem os 3. Cerâmica branca, como as porcelanas, e peças sanitárias, também tem os 3 componentes, mas o teor de feldspato é controlado. É controlado, porque se coloca, pode fragilizar. Então, ele é bastante controlado justamente para... Professor, Oi? esse feldspato é o quê? É um material tipo, é arenoso como ali, né? São aqui, ó, a estrutura dele, ó, é um material. Ó, você vê aqui, ó, ele tem aluminita, tem óxido de potássio, tá vendo? Ele tem Pronto, entendi agora o que é. a sílica, né? A sílica, a aluminita e o óxido de potássio. Ela é a constituição dele aqui, ó. Estou entendendo. Pode prosseguir. Agora, já as cerâmicas avançadas são constituídas basicamente de óxido, aluminita, né? Carbetos, né? É o carbono ligado à sílica, ao silício, e os nitretos, né? Aí, ó, aqui ligado também a nossa querida, nosso silício. Né? O aluminita é desenvolvida como material refratório, atualmente tem diversos usos. Usa o quê? Aquela cerâmicazinha da vela de ignição. Ali usa aluminita. Eu acho, se eu não me engano, é o trióxido de alumínio. Esse é o nome do cara. Né? O carbeto ali, ó, é muito duro, tem alta resistência à oxidação e é usado como reforço em compósito com metais ou cerâmica. Então, ó, ele para não sofrer oxidação, né? Aí você tem ali, ó, o nitreto, né? Dentre os materiais cerâmicos, é o que exibe melhor conjunto de propriedades e é usado em componentes de motores, né? Quais os componentes, Josenildo? Os pistão, né? Lá onde tem combustão. Material cerâmico. Tem pistão dos motores? É usado justamente ali. É muito usado aí esses componentes nos motores, né?
Aí você tem a zircônia pura, é polimórfica, e se transforma de tetragonal para monoclínica. Ou seja, em 1170 graus, causando expansão de volume e trincas, combinado com a zircônia, né? Se o professor está nesse trava-língua, imagine a gente que não está... Os nomes, às vezes, trava-língua. É tetragonal. A zircônia, o zarcão, o pessoal usa, né? Para forrar portão, usa de pintura. Né? Falando de trava-língua, tá gago, hein? Cerâmica tradicional avançada. Você vê a característica aqui, ó. Por exemplo, a avançada, a matéria-prima é sintética. Ela é sintetizada. As tradicionais, você usa a matéria natural, como ela está lá no ambiente. As partículas, o tamanho dessas sintéticas é 1 micrômetro. E as tradicionais você acha de 0,5 micrômetro a 1 milímetro. Ok? Tipo de pó. Nas avançadas é um pó altamente controlado. Nas tradicionais você tem pouco controle ali sobre ele, né? É porque no sintético você tem avançado ali, né? Você consegue o escoamento, tudo isso, e o de cá é pouco controlado, né? Você no tradicional, quando você olha um vaso ali, o artesão fazendo, ele aperta ali, se ele apertar demais, vai um barro para um lado, para o outro. Então, ali para você fazer, né? A conformação também é controlada e também aqui é pouco controlada nas tradicionais. Sinterização sem fase vítrea, né? Quando no sintético ele não vai formar vidro, porque já é controlado justamente. Na tradicional, ele pode ter, na manipulação, tem uma fase vítrea. A análise, na avançada, ela usa o microscópio eletrônico. Já na tradicional, é no zoiômetro. Diga aí agora que você não... Essa você não sabe, Josenil. Né? O que o microscópio? Porque um micro já está dizendo que é de microscópio, né? Que é uma coisa bem... O professor aí com o microscópio aí no rosto. É o micro, essa letrinha grega aqui, ó, o micro é 10 a menos 6. É tipo, um micro é 0,0000001 metro. E é bastante pequena. Então, é microscópio. Então, você vai vendo a estrutura ali, microscopicamente, para ver como é que se comporta. Já na tradicional, os grãozinhos ali você consegue. Porque tem uns ali, né, que... É vista a olho nu. Desse microscópio não pode ser vista a olho nu. Ali... embora que quando junta tudo, você consegue ver. Mas... É por causa do volume, né? Por causa do volume. Isso, por causa do volume, exatamente, por causa do volume. A resistência dela é de 1 a 1000, as avançadas, né? A tradicional é 1. É aquilo, é a mesma resistência. O custo é maior em relação ao tradicional, porque o tradicional você acha naturalmente ali, então é só jogar dentro do caminhão e levar. O de carro é sintética, então você vai ter que um custo para trabalhar ali com ela. Ligações químicas e cerâmica, né? Estrutura de cerâmica depende do tipo de ligação química predominante, é o que a gente já falou ali. Altas durezas e elevada temperatura de fusão resultam na natureza dessas ligações. E a cerâmica exige combinação de ligação com caráter iônico e covalente. Então, ela
A gente vai ver uma tabelinha ali que aí tem uma parte iônica e uma parte covalente dentro da própria estrutura. A cerâmica é um tipo de estrutura cristalina que depende da quantidade dessas ligações. Aí, por exemplo, aí tem um composto, né? Olha os pontos de fusão desses compostos. Aí você tem a tabela aqui, ó, 2.500 graus, 4.150 graus. Então, é muita temperatura. Ponto de fusão é uma característica aí, justamente os pontos de fusão elevados da cerâmica. Aí, o caráter da... Oi? Por que que tem lá na fusão tem aquele Tzinho lá pequeno? Como? Significa o quê? É T de temperatura. É temperatura de fusão. Ah, certo. Eu só abreviei, entendeu? Ok. Ó, então, o caráter dessas ligações de cerâmica, como é que calcula ali, né? Então, por exemplo, você tem dois íons, né? Um íon A e um íon B. Aí tem uma fração de cada um deles ali. A fração é aquilo que a gente já falou. Se eu tenho 60 de um, eu tenho quanto do outro? 40. Certo? 60 e 40. O cálculo dessa porcentagem do caráter iônico é feito de acordo com a equação de Pauling. Olha como é. O caráter iônico ele é igual a 1 menos, né? O número de Euler elevado a menos 1/4. Aí, essa fração da eletronegatividade de A menos a fração da eletronegatividade de B elevado ao quadrado. Isso tudo multiplicado por 100%. Então, aí vai dar justamente o caráter iônico. E é essa continha aí que faz isso aí. Tendo a eletronegatividade material para fazer essa conta, é muito fácil, porque a calculadora faz essa conta. Então, se a calculadora faz, então a gente não se preocupa. Professor, Oi? essas continhas aí, ó, o professor explica tudo, aí vai como se fosse escrevendo na mente da gente. Aí escreve, a gente vai entendendo, se alegrando, entendeu? Mas quando chega nesse cálculo aí, passa um apagador, rapaz, aí pronto, aí desanima. Não, aqui é assim. Passa apagador. Não, aqui é a fórmula. Eu quero qual o caráter iônico de um elemento que tem lá um constituinte com a eletronegatividade de 2,7, coisa. Você vai botar os dois numerozinhos aqui. Esse aqui a calculadora já tem. Esse tanto de número para poder chegar aos 100%. Não era para fazer os 60 mais 40, pronto, dá 100%, rapaz. Mas, ó, preste bem atenção. Você precisa saber o caráter iônico, porque isso influencia. Você vê o que a gente estava falando no começo da aula, em relação a bloco, tijolo, tijolo de cimento. Você vê as resistências em relação de um e outro. Um quebra mais que o outro. Um é mais barato que o outro. Mas tudo isso aí... Menos cimento, mais água, menos água, cada um ponto e pronto. Acabou. Mas isso aí, quando é feito lá em laboratório, os caras conseguem fazer liga que suporta peso e constrói pontes. Né? E tem estruturas aí que dependem dessas ligações iônicas aí para o cara fazer essas contas. É como eu falei. É aquele cara que você vai contratar para fazer as contas lá das obras. Pronto, professor. Vou contratar um capa desse. Eu não vou quebrar minha cabeça para estudar com isso, não. Eu vou deixar ele estudar e eu contrato ele. Beleza. Né? Aqui, ó, justamente a eletronegatividade aqui que eu falei. Ó. Quando você tem... Aqui tem os valores, certo? A diferença entre a eletronegatividade... Olha que coisa boa, Jadani. Lá tinha uma conta de diminuir na fórmula, ó. XA menos XB, né? Essas fraçãozinhas já dá calculada, já dá essa diferença, ó, da eletronegatividade. Aí você tem aqui um composto, né? Formado de magnésio e oxigênio. Aí essa diferença da eletronegatividade é 2,3. Aí fazendo a conta vai dar o quê? 73% de iônica. Ou seja, a covalente é o que falta.
27. Então, por isso que você só precisa fazer a conta do iônico. Pode deixar que a covalente eu faço para você. Você só precisa fazer a iônica. Professor, o senhor faz a iônica e pode deixar que eu resolva a covalente. Pronto. A gente não vai brigar por causa disso, não, certo? Eu não vou quebrar a cabeça. Ó, composto cerâmico de alta porcentagem de caráter iônico exibe estruturas que dependem do tamanho relativo dos íons e da necessidade desse balanço eletrostático lá das cargas. Ó, composto cerâmico de alto caráter covalente exige estruturas que dependem da direcionalidade das ligações. Aí você vê aqui, né? O SiC. Ó quanto ele tem de covalente. 89. Já aqui, né? Você vai vendo aí, ó. Então, esse caráter iônico justamente é onde você vai ver, né? Se tem caráter iônico ou caráter covalente, esse tipo de ligação. Aí as diferençazinhas, aí já tem as contas tudo prontinha. Quiser, a tabela vai estar com vocês, quiser testar de fazer essa aí, as frações, aí você tem as fraçõezinhas aí de cada uma das ligações, tem a diferença de eletronegatividade, né? Aí, ó, eletronegatividade do átomo A, eletronegatividade do B, ele já está dando essa diferença, ó, XA menos XB, ó. Essa aqui é a diferença de eletronegatividade, ó. Já dá a continha, depois faz o teste, para ver se as contas bateu certo. Se tiver errado, foi o Jordanilo que fez. Né? Se tiver certo, foi eu. Estruturas cristalinas de cerâmica, né? É aquela nossa velha estrutura que nós já falamos lá dos outros corpos, lá dos metais, né? Corpo centrado, né? O CFC, HC, e aí os fatores de empacotamento de cada um deles aqui. E aí você vê que a estrutura baseia nas estruturas cristalinas principais, onde a ocupação células do parcial para o intertício aqui, né? A ocupação das células é parcial para os intertícios. Então, aí você tem essas mesmas estruturas que a gente já tinha estudado lá, nos metais. Ó, a estrutura do cloreto de césio. Então, ó, é o corpo simples, né? Que você tem aqui um corpo no centro e ligado, e aqui vai gerar um átomo, né? Que vai ser um oitavo. Isso aí a gente já estudou. Um oitavo, né, da estrutura. Então, 8 pedaços vai juntar. Isso aqui a gente já fez. Aqui é a posição e outros exemplos aí, né? A estrutura do salgêmeo. Também, ó, ele tem o corpo centrado ali, né? Aquela mesma coisa, né? Do N6, os íons ocupam a posição de uma célula CFC, enquanto os íons de Na ocupam a posição intertícias octaédrica. Você vê que o Cl, ó, ele ocupa a posição de uma célula CFC, ó. Corpo centrado aqui, ó. Você vê, tá? E nos interstícios, quem está lá? O sódio. Tá? E ele faz uma estruturazinha dele lá também, ó, que é octaédrica. Tá vendo que não teve trava-língua agora? A estrutura de Blender de zinco. Aí ele também, ó como o zinco, o enxofre se ocupa posições na célula
ele está como CFC, enquanto onde o Z ocupa a posição de uma célula, então aqui alterna, né? Enquanto o zinco ocupa os interstícios tetaédricos. Então faz um quadradinho. Aí aqui são os compostozinhos aí. Eu botei esses exemplos aí que vocês podem pesquisar e saber mais sobre eles. A estrutura da fluorita. A fluorita tem a fórmula de CaF2, é aquilo que a gente falou, o Ca da família 2A e com F, né? Então, é aquela troca, né? Então, para cada um desses, precisa 2 desses. Aí, os posicionamentos dele aí, né? Da estrutura do urânio. E é usado para combustível nuclear. Esse aí vocês sabem, né? Todo mundo mexe com isso em casa. Aí termina de mexer, aí dá uma caixinha para a sogra, manda lá para a sogra. Eu não tenho nada contra a sogra, não, gente. Tanto que eu acho que a maior sogra do mundo é a sogra de minha esposa. Mulher de Deus. Maravilhosa. Tem um brinquedo desse aí, Maria. Aí todo mundo ama. Ó, gente, sogra é a melhor coisa que tem. Sabe por quê? Minha senha, tudo é baseado em sogra. É data de aniversário, né? É data que casou, é data que me deu a filha de presente. Minha sogra é ouro. Então, professor, o senhor não tem filho, o senhor não tem conta de banco, o senhor não tem nada, então, né? Não, eu fui brincar no Banco do Brasil, eu fui uma vez trocar a senha. Aí ela falou: não pode botar uma data de aniversário sua. Eu falo: eu boto da minha sogra. Aí a moça do banco falou: que pena que eu não posso fazer isso, porque eu faço aniversário no dia da minha sogra. Eu falei: ô, mulher sortuda! Né? Mas eu boto a data da minha sogra lá. Netflix, essas coisas, tudo é aniversário da minha sogra. Vai vendo. Aí o pessoal vai descobrir, ligar para minha sogra. Eu duvido alguém descobrir. O cara vai pensar, rapaz, a data da esposa, a data do filho. Bota lá, até lá já bloqueou a senha. Até da sogra, né? É o melhor caminho aí. A perovskita, né? Isso aí é os caras que era da Tchecoslováquia lá, né? Que faz divisa com a Bolívia. A perovskita consiste num composto de o cátio CaTiO3, onde o íon de Ca+2, né? E o O2- forma uma célula CFC aí, ó. Tá ali, ó, tal. Ó, você tem um pretinho, tá vendo ele aqui, ó? Ó, você tem um metalzinho ali, ó, dentro da célula. Aí você tem o cálcio aqui, ó, você tem o oxigênio. E aí usa em materiais piezoelétricos, né? Que aí é quando você quer movimentar ali dentro, quando submetido a uma diferença potencial. Você submete a uma DDP e esse material ele se move ali. Se move ou conduz também. E aqui é a estrutura do corundo. 2/3 desses interstícios são octaédricos, são ocupados por íon de alumínio. Você vê que ele é pequenininho, então ele vai
e fica nos interstícios aqui, ó. Mas aí, ó, Que delícia aqui. Eu não aguento mais assistir essa aula, não, professor. Eu vou dar um tempinho aqui. É cada nome, né? não, o interstício, gente, isso aí a gente falou. O interstício todo mundo sabe, né? Lacunas, interstícios, isso tudo a gente já falou em outras aulas. Corundum. Corundum. O alumina está em tudo. A sua vela do carro tem alumina. Então, se você não souber mais, ó, onde é que usa alumina? Na vela do carro. Isso aí você tem que saber. Mas esses carros novos não tem vela mais, não. Não usa vela, não. Só usa da Rei, Fusca, Kombi, Corsa 1, Corsa 2. Aí, Carburado. aí, se você quer botar o nome do filho, aí temos a estrutura do Spinelli. Spinelli é um nome bonito. Não é não? Diversos óxidos exibem estrutura do Spinelli, né? Que é justamente ele usa magnésio, alumínio e oxigênio. Com a fórmula geral, aí sempre é essa combinação dos dois materiais, né? AB2 e o oxigênio 4. Então, a combinação... O A é um íon metálico com valência mais 2 e o B é um íon metálico com valência mais 3. Então, isso tem lá na tabela. Então, sempre vai ter essa combinação aí desses óxidos, né? Nessa estrutura. Aí, justamente do Spinelli. Então, ele sempre vai ter essa combinação, né? O A ali na posição é sempre um metal que tem 2 cátions na última camada. E o B ali vai ser um que tenha um íon metálico que tem uma valência 3. Usa isso aí para materiais magnéticos não metálicos. Aqui o grafite. O grafite é uma variação polimórfica. A gente viu dos polimórficos de carbono, né? E não é um composto de um metal e um ametal. Apesar disso, esse material é algumas vezes considerado como uma cerâmica. Então, a grafite é considerada como uma cerâmica. Porque você vê logo que a grafite é quebradiça, né? Aplicações, estrutura e camada que permite o uso de lubrificantes. Seu uso como lubrificante. Porque ele consegue ser fininho ali, né? Ele consegue entrar em orifícios de frechazinhas ali. Né? Ó, quais as propriedades gerais que a gente vê na cerâmica? São isolantes térmicos e elétricos, são materiais de elevada dureza e não deformáveis, pode ser transparente à luz visível, boa inércia química e térmica. Exemplo, né? Alumina, diamante, sílica, tem esse nitreto aí de sílica aí, né? Ó, gente, lembra aqueles gráficozinhos que a gente via lá? Da deformação elástica, plástica, do metal, lembra? Chegar nesse ponto aqui, ele tinha o quê? Ele parava a deformação elástica e a deformação plástica até a ruptura. Quando você vê, né, os estralos, aí você vê aqui, né? Os elastômetros, os termoplásticos, os polímeros aqui. Aí você vê a cerâmica. Olha aqui, olha a curvinha dela. Nesse ponto, ó, já foi. Só super bonde aí na xícara agora. A alça da xícara agora só super bonde. Então, é a curva de tensão vê essa deformação sofrida por esses materiais, gente. Então, ó, a que ponto chega a deformação, ela vai romper quando aplicada tensão.
Então, são curvinhas pequenas. Lá nós estudamos no metal, né? Ele consegue ir até um certo ponto e retornar à propriedade anterior. Esse aqui quebrou, super bonde na cerâmica, na xícara da vovó. Gente, quem é que quando a alça da xícara quebra e joga fora? Eu quero ver esse. Alguém já jogou aí? Eu levanto a mão que eu não jogo. Jogou o quê? Quando a xícara quebra a alça, essa xícarazinha de cerâmica quebra a alça, né? Ninguém joga. Não dá para visita, mas toma o seu cafezinho nela. É. Você joga nada, Carla. Tá mentindo para quê, Carla? Tem aquela xícara lá que você ganhou do dia da... né? Você ganha lá de presente com o seu rosto lá. Deu na escola, deu no lugar lá. Aí quebra a alça, meu filho, fica ali. A mulher jogou em mim e quebrou. Oh, a mulher existe deixou... super bonde. Se não fosse super bonde, a cerâmica não sobreviveria tanto tempo. Tem uns que conseguem remendar bastante, viu? Aí, ó, justamente, gente, isso aqui, ó. Lembra lá dos metais, ó? Que aí ele sofria tensão, tal. Aí tem, ó, até aqui é elástico, né? Aí depois vem para o plástico, tem aquelas zonas, aí tem até a fratura, ó, breaking. Quebra. Onde está a fratura do rapaz aqui? Não aguenta. Ó, não aguenta. Materiais frágeis não apresentam deformação plástica, apresentando uma ruptura súbita, uma catástrofe, né? Não tem jeito. Olha ele aí, ó. Os materiais metálicos é possível promover a movimentação desses planos cristalinos, aquilo que eu falei na aula ali da movimentação do plano. Aí tem animação de você movendo o plano dos contornos que a gente falou no sábado. Eu vou jogar essa aula lá. A gente falou justamente desse movimento dos planos aí, ó, lá dos metais. Devido à aplicação de força gerando a deformação do material. Para materiais cerâmicos, é provável que haja sua falha antes que sua deformação plástica ocorra. Então, você não diz assim, eu vou até aqui aguenta. Quem é que consegue fazer isso com cerâmica? Rapaz, eu me revoltei, porque a mulher tinha tanta coisa para jogar e jogou a minha xícara, com minha foto. Gente, é muita maldade no coração da pessoa, muita dureza de coração. Eu falei, se você fosse jogar, estava com raiva, pegasse a sua xícara. Né? Ela disse, não, amor, é para que você sempre me veja. Agora você não vai usar a sua xícara, porque vai ficar lhe vendo. Né? Agora você vai me ver. Não adianta mais. Ainda bem, né? Ela não sabe de nada. Então, você não tem aquele ponto que você diz assim, até aqui ele vai, não quebra. Por isso que há essa dispersão aí de falar, não, aguenta até ali. Não tem como dizer isso, né? Propriedade térmica. Olha o vidro, lembra? Não esquenta lá, o cara fica lá, pá, tal, trabalha com vidro. O metal. Você consegue segurar o metal com a mão? Olha lá, olha a animação aí. Ó, o metal no fogo. E aí, você consegue segurar com as mãos? Aí, ó, vamos lá. Ó, o metal está esquentando, você está segurando ali. Duvido.
já soltava ali na hora. Então, você tem o metal, e aqui você está tratando o cerâmico, que é o vidro, e esquenta e ele não transmite ali o calor, e você fica de boa. É igual as placas do avião que eu falei, do ônibus espacial. Atrás das placas, você pode botar a mão ali na reentrada, que a temperatura não passa. Você vê aí. É um metal, os elétrons livres são o grande responsável pela propagação de calor. Os elétrons vão passando, ó, ele fica ali. Você lembra que quando vai aquecendo ali, então ó, vai acontecendo esse movimento, a fricção ali. Então, a transmissão de calor é um mecanismo rápido ali, metais. Agora vamos ver aí, no calor. Ó, vai. Quando chegar no meio do caminho, já esfriou ali. É lenta, tá vendo? É bem lento, até chegar lá na sua mão. Aí é muito tempo. Aí, ó, o material cerâmico, a transmissão de calor ocorre por propagação de fononos, através da rede, né? Um mecanismo lento aí. Vai passando de um para outro, aí o que esquentou vai passando. O ruim é que no PDF não vai essa animaçãozinha, né, gente? Aí, ó, a presença dos poros diminui a transmissão de calor nos materiais cerâmicos. Então, parte do calor é perdido justamente nessa passagem aí. Aqui, ó, o SIC, são fibras de cerâmica aí, ó. Aí o material cerâmico utilizado no isolamento do ônibus espacial. Ali os caras fazendo o teste ali. Você vê que eles colocam ali, ó, tijolo cerâmico utilizado na proteção de alta temperatura do ônibus espacial. Aí, ó, durante a reentrada, ele fica entre 700 e 1.250 graus Celsius, ó. E na brusca mesmo, ele atinge até 1.650 graus Celsius. De repente, aqui ó, a estrutura continua fria ali, ó. Você vê ali, ó, as faixas de onde aquece. De onde aquece é justamente onde eles vão colocar as cerâmicas ali. Olha o biquinho aqui, ó, tá vendo? Onde aquece. Outra, né? Cerâmica aí na fibra ótica. Lá vai por reflexão. Nós já falamos da fibra ótica lá em outras aulas, usando a sílica. Né? Cerâmicas magnéticas. Aí, justamente para dilatar, ó, gente, a piezoelétrica. Apresentam uma simetria de carga em sua estrutura e geram uma tensão quando deformados e vice-versa. Então, ele achata e aumenta a depender quando exposto a potenciais elétricos. Lembrando que os freios lá da Fórmula 1 de cerâmica, né, que chega a alta temperatura ali, ó, ele, na mesma hora que esquenta, ele resfria rapidamente também. Os sensores, aqueles sensorzinhos lá. Ferro elétrico apresenta polarização espontânea e reversível. Ó. Aí é biocerâmicas, aqui para encerrar.
na maioria das vezes está em inglês e são compostos, né? Aí utiliza, tá vendo aí, ó, os pinos, articulações, esferas, cerâmicas aí, ó. Aqui é justamente a cerâmica que usa para a constituição, né? A fase mineral do osso. E é utilizado como biomaterial. Certo, gente? O vidro bioativo também é largamente utilizado, né? No biomaterial, porque muitos deles aqui, se você ver, ó, eles são o quê, ó? Biodegradáveis. Coloca ali a prótese e com o tempo o osso vai calcificando até justamente e ele, o próprio corpo vai eliminando. Ele é biodegradável. E tem os bioativos e tem os inertes que ficam ali sempre sem. Como ele tem pouco desgaste, então pode ser utilizado, né? Aqui a cartilagem, né? Feita de cerâmica. Uma impressão 3D produzindo biocerâmicas aí. E é isso aí, gente, da parte de cerâmica. É que termina nossos assuntos, nossas Nossa metas de terça-feira. compreensão. Aí o que acontece? Agora a gente precisa ver. Eu passei o material aí. Conseguiu baixar aí, Mário? Vou baixar agora. Aí quando o Sandro ativa o microfone ou a câmera ou entra na aula, a voz do Google fala alguma coisa? Comigo, não. Agora inventou agora, acho que é na atualização, que eu só gritando. É do ouvido. No meu fala. Olha lá, ó. Fala, tá vendo? É porque também eu saio desativando um bocado de coisa também. Desativou até a câmera. Não, aí às vezes é porque eu entrei, não carregou o arquivo, né? E aí tem que reiniciar. Já passou no grupo aí, né? Conectar aqui o WhatsApp no computador e enviar. Mas já tá salvo já. Aí agora é só você ir lá, quiser ver as animações, é converter PDF em PPT. Aí tem um sitezinho, aí você bota, ele converte. Pronto. Beleza, então. Falou, gente. Então, até sexta-feira. Valeu.